Você acha que o comportamento é uma coisa pura? Simplesmente, pá, se comporta. Simplesmente, pá, acontece. Não. O sistema, os circuitos envolvendo um simples comportamento envolve tanta coisa, envolve o cérebro inteiro. E a gente precisa entender sobre sistema sensorial, sistema de comunicação e manejo de comportamentos difíceis para a gente conseguir tirar barreiras de aprendizagem, que são principalmente comportamentos disruptivos, que a gente chama de disruptivos, que são birras, crises, fuga, esquiva, controle. Sabe quando a criança quer fazer tudo, ou o adolescente também, tudo do jeito dele? Não adianta, a gente não consegue que saia um pouquinho desse controle que ele tem. Se ele sai, ele entra em crise. Se ele sai, ele se desregula. Pois então, isso é muito importante para o sistema como um todo. Um outro problema, restrição alimentar, rigidez cognitiva. Quando tem que estar tudo dentro de um script, não consegue flexibilizar, não consegue fazer manejo, não consegue aceitar coisas novas. Pensa só, o que é aprendizagem? Aprendizagem é aceitar uma coisa nova, diferente, que não está no repertório ainda. Para aprender, a criança precisa, vamos falar na melhor das hipóteses, tá? Acessar uma informação. Essa informação ser útil, ser armazenada na memória, da memória, ela ser repetida, ser utilizada e ir para a memória de longo prazo, e a gente conseguir acessar quando precisa numa situação semelhante. Isso é aprendizagem, é a definição de aprendizagem. É você ter acesso a uma informação, essa informação ser útil, ser usada e ela ser armazenada e resgatada quando a gente precisa. Porque não adianta aquele cara que sabe tudo, só que está tudo lá dentro e ele não consegue usar na vida com função. Não adianta ele também saber usar as coisas com função e não conseguir resgatar quando ele precisa uma coisa que ele aprendeu lá na terapia. Para que a aprendizagem seja efetiva, estou falando de aprendizagem de coisas simples. Estou falando de aprendizagem de pedir água, por exemplo. Água. Aprender que isso chama água, fazer sentido, usar com função, ou seja, repetir nos ambientes diferentes, com pessoas diferentes, ser armazenado na memória de longo prazo e eu resgatar quando eu estiver numa situação com sede e precisar daquilo, eu pronunciar água sem entrar em crise, sem bater cabeça, sem conseguindo reconhecer a emoção e a sensação e saber qual recurso qual memória eu preciso resgatar e usar, então não vai ser a memória de birra, vai ser a memória de linguagem, que eu tenho que ir lá buscar, resgatar para usar. Faz sentido para você essa definição de aprendizagem? Faz sentido que o cérebro precisa de tudo isso para a gente considerar um comportamento como aprendido? Muito bem. Só que pensa que, de cara, as pessoas que estão no espectro autista já perdem na largada. Qual é a largada? Acessar a informação. Acessar uma informação nova. Por quê? Porque ela tem duas questões que são determinantes nesse fracasso, que nós precisamos cuidar. A primeira delas é uma alteração no sistema sensorial. O sistema sensorial tem como um filtro o tálamo, lá na formação do cérebro, que recebe as informações do ambiente, interno e externo, organiza essas informações, processa e internaliza de um jeito que você consegue estar ok, com barulho, som, luzes, texturas, cheiros, sensações físicas, emoções.
Quando você processa esse monte de informações de uma maneira adequada, ok, você só precisa se preocupar com os próximos passos que eu vou te falar. Quando você não processa as questões sensoriais de uma maneira tranquila para o teu organismo, para o teu cérebro, e o seu estresse já começa a ir na largada, porque o sistema sensorial, esse sistema que envolve o tálamo e os circuitos do sistema sensorial são alterados numa pessoa com autismo. Tanto que 99,9% das pessoas autistas têm dificuldades com questões sensoriais. Ou precisam de muito input sensorial, ou são hipersensíveis às questões sensoriais. Então, pensa que o cérebro já precisa gastar um montão de energia só para isso. Só para se regular minimamente, só para conseguir acessar as coisas do ambiente, encostar sem aquilo ser perturbador, ouvir sem aquilo ser perturbador, tá processando aqui luzes, está tudo entrando numa carga muito estressora para o cérebro, estressante, e o cara, já precisa se organizar nesse sistema sensorial alterado para conseguir acessar uma informação. Pense, então, que o autista, já de cara, na lógica, na sequência de aprendizagem, já começa em desvantagem. Porque ele tem um sistema sensorial que pode ser evitativo das coisas, ou pode ser que tenha muita necessidade das coisas e atrapalha a atenção dele, de cara. Então, a gente não pode negligenciar o sistema sensorial. Segunda questão do autismo é que, por causa disso e de outras questões, esta pessoa tem dificuldade em flexibilidade cognitiva, em acessar coisas novas, em acessar o que a gente está mostrando, porque ele está ali se regulando o tempo todo sensorialmente e porque o cérebro de uma pessoa autista entende que a maneira certa é a maneira número 1, que ele processou aquela informação. Então, para ele aceitar coisas novas, ele entende como errado, ele tem uma certa barreira, ele tem uma certa dificuldade em aceitar um outro jeito, em aceitar que alguém mexa, em aceitar que alguém mostre de uma outra maneira, que fale, que nomeie com outros nomes e outras funções. Não é assim que o autista faz? É difícil até de brincar com ele não gosta que encoste nas coisas, ele tem uma rigidez, uma bronca quando está falando, nomeando do jeito que é um jeito que ele não quer, quando muda a rotina. Não é assim uma pessoa autista? É difícil até de fazer coisas legais com o autista. É difícil de ter a atenção do autista, é difícil de acessar o autista. Como é que a gente vai fazer os outros passos da aprendizagem em si? No primeiro, que é acessar informações novas, o autista já tem uma série de desvantagens. Os terapeutas tentam, de cara, ir para a ponta final da aprendizagem. Dar uma informação e querer que a criança, que o adolescente resgate para usar de novo, lá na memória, de longo prazo. E não cuidou do passo número 1, da dificuldade número 1, que já blinda, que já bloqueia, que já barra o acesso a informações. Os terapeutas não sabem como fazer, não sabem o que fazer nas suas sessões. Entucham as crianças e os adolescentes de informações e querem que eles consigam armazenar e resgatar essas informações. Querem que ele aprenda. Mas eu ensinei. Ele que não aprende, não. A obrigação é tua de ensinar do jeito que ele aprenda, de um jeito que ele consiga. Não é ensinar de uma maneira senso comum, de uma maneira que você ensina qualquer outra criança, que com um autista vai funcionar. Ai, mas eu tenho 25 anos de experiência. Sempre tive excelentes resultados, sou renomada. Então, você vai aprender uma outra forma para atender esse que não aprende. É nossa obrigação de terapeuta, de cuidadores e de pais
acessar a criança de uma maneira respeitosa, com motivação e de uma forma que faça sentido para este cérebro aprender, não para você, para o cérebro que você está ensinando, que você está se propondo a ensinar. Se você não quer se propor a isso, nem começa. Indica, passa para outra pessoa. Nem pega o caso. Agora, se for pegar o caso, tem que saber manejar comportamentos para ensinar direito às crianças.